Anote aí, 20 de outubro de 2021, o STF derrubou uma das maiores maldades da reforma trabalhista. Se você tinha medo de processar, teve direitos lesados, ficou com medo de processar por conta das consequências desse processo, por conta daquilo que ouviu em razão da reforma trabalhista, se conhece alguém que passou por isso, se precisa de coragem para fazer valer o seu direito, o STF deu a resposta e nesse vídeo eu te explico. Viva a justiça do trabalho no Brasil! Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que você leu, ouviu falar sobre a reforma trabalhista e mais, que trabalhadores corriam o risco de pagarem custas processuais e honorários de advogados caso perdessem os seus processos trabalhistas, não é? Pois é. Essa foi uma das maiores maldades da reforma trabalhista. Mas antes de falar das maldades, ou sobre essa maldade especificamente, quero fazer alguns apontamentos e pontuar algumas coisas. Você que é empresário, empresária, empregador, empregadora que está me assistindo, calma, eu também sou advogado de empresários, eu também sou advogado de empregadores, mas desde 2017, desde o início da vigência da reforma trabalhista, eu tenho dito que a reforma trabalhista é um engodo, um engano. À época, prometeram mais de 10 milhões de empregos com a reforma trabalhista. E desde aquela época eu tenho feito palestras e cursos dizendo: lei não gera emprego. O que gera emprego é a economia fortalecida, é o incentivo, é desoneração, é uma série de outros fatores que não tem nada a ver com os direitos trabalhistas. Aliás, é tendência no mundo. Tirar direitos não gera emprego. Pelo contrário, garantir direitos proporciona um mercado de trabalho fortalecido, seguro e boas relações de emprego e de trabalho. E à época, a promessa era que com a reforma trabalhista, o número de litígios ia cair, a porcentagem de litígios ia cair, que a reforma ia gerar mais emprego, a criação daquela modalidade estranha, não é? Aquele trabalho intermitente que pouca gente usa porque não é útil. Não é útil, é a regularização do bico, não é? Mais prejudica do que ajuda. Raros casos em que ajuda. Eu, por exemplo, no meu escritório, tenho dois, três casos que envolvem trabalho intermitente. Ou seja, a reforma trabalhista tem mais pontos negativos do que positivos. E eu posso depois até trazer um vídeo falando sobre alguns pontos que eu acho positivos. São pouquíssimos, já posso antecipar a você. Mas você, empregador e empregadora, calma. O que falta na maioria das vezes aos empregadores e empregadoras é uma boa assessoria de um bom advogado, de um bom assessor jurídico, de alguém que consiga orientar, fazer um planejamento, fazer aquilo que nós chamamos de compliance trabalhista. É isso que falta muito para os empregadores e empregadoras, uma boa assessoria jurídica. E aí, na falta da assessoria jurídica, o empregador padece e paga até mais aquilo do que deveria pagar, até mais do que aquilo que deveria efetivamente e realmente pagar. Então, eu quero deixar aqui um pedido a você, empregador e empregadora. Não fica com raiva de mim não, porque eu sou um grande animador, entusiasta do mercado de trabalho, de quem gera emprego, sou advogado de empregadores, já disse aqui. Mas eu quero dizer a você o seguinte: contrate uma boa assessoria jurídica trabalhista. Contrate um bom advogado para te orientar, para fazer um plano para você de trabalho, um plano de direitos, um plano de compliance, tá? Contrate, vai valer a pena, vai por mim. Você vai deixar de gastar muito dinheiro, porque, como eu digo, a advocacia é igual mecânica, é melhor prevenir do que remediar. E a mecânica preventiva é muito melhor do que a mecânica corretiva, não é? Do que a retífica. Então, também funciona assim quanto ao direito, quanto ao mercado de trabalho. E aí, a reforma trabalhista colocou um empecilho. Os trabalhadores, e isso choveu de mensagens, choveu de notícias nesse sentido, os trabalhadores que tivessem a justiça gratuita, a gratuidade de justiça, porque eu não sei se você sabe, você que está me assistindo aí, mas demandar judicialmente, entrar com ação judicial tem custo, sabia? É que a maioria dos cidadãos brasileiros gozam de um direito chamado gratuidade de justiça, que é quando você comprova que não tem condições financeiras de pagar de custas
e despesas judiciais, como por exemplo honorários. Ocorre que a reforma trabalhista veio com a maldade completa. Veio dizer que mesmo que os trabalhadores tivessem deferido o pedido de gratuidade de justiça, ou seja, mesmo que os trabalhadores tivessem por parte da Justiça do Trabalho autorizada a isenção de custas e despesas processuais, se os trabalhadores perdessem as ações, se os trabalhadores perdessem as perícias, essas perícias médicas, técnicas, fossem negativas, fossem contrárias ao pedido dos trabalhadores, esses trabalhadores, mesmo com a gratuidade de justiça, teriam de pagar os honorários dos peritos e os honorários sucumbenciais dos advogados que vencessem as ações. Depois eu trago um vídeo aqui explicando o que é honorário sucumbencial, mas eu posso dizer a você que sucumbente é aquele que perde a ação, sucumbir, não é aquele que perde a ação. E aí o advogado que vence a ação recebe honorários sucumbenciais pelo bom trabalho que ele realizou no processo. E aí a outra parte tem que pagar para esse advogado. Não é o advogado da outra parte que paga, é a outra parte que paga. E aí, com a justiça gratuita, gratuidade de justiça, esse pagamento fica suspenso, até que fique comprovado que aquele trabalhador, aquele cidadão, aquele litigante tem condições de pagar despesas e custas processuais. Fica suspenso. Agora, com a reforma trabalhista, essa regra não valia. Essa regra é do Código de Processo Civil. É termo técnico, não interessa saber de detalhes agora. A reforma trabalhista suspendia essa regra, dizendo que caso o trabalhador perdesse o processo, perdesse a perícia, mesmo com a gratuidade de justiça, mesmo estando desempregado, mesmo passando necessidade, se ele perdesse, ele teria que arcar com as despesas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais de perícias. Olha, uma maldade completa, né? Pois é, uma grande maldade. E isso pipocou na mídia. O que aconteceu? Os trabalhadores foram desestimulados a entrar com processo. Ficaram com medo de ingressar com processo, não é? Muita gente tem um direito lesado, tá? E eu vou pontuar uma coisa aqui. Só ingresse com processo quando você realmente tiver direito, tá? Por isso, consulte um bom advogado e uma advogada da sua confiança para te orientar a melhor ação, a melhor medida a tomar. Mas os trabalhadores começaram a ficar com medo. E aí, obviamente, o que aconteceu? O número de ações judiciais trabalhistas caiu drasticamente. Não porque o mercado de trabalho se ajustou, não porque os empresários começaram a fazer certo e seguir a lei, não porque houve ali bons acordos e uma boa relação, um bom ajuste nas relações de trabalho e emprego. Não, mas porque os trabalhadores estavam sendo lesados, mas tinham medo de perder o processo e ter de arcar com os custos processuais e honorários advocatícios por causa dessa reforma trabalhista, dessa malévola reforma trabalhista. Agora, o STF respondeu à altura. Em uma decisão, no dia 20 de outubro de 2021, o STF chegou a uma conclusão. No julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766, apresentada, proposta pela Procuradoria-Geral da República, o STF decidiu que essa limitação, essa restrição, estava limitando o acesso à justiça, que é um direito constitucional. E adivinha quem foi o juiz, o magistrado, o ministro que decidiu por derrubar completamente essa restrição? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, justamente o ministro que foi indicado pelo presidente que sancionou a reforma trabalhista, o Michel Temer. Não é curioso? Pois é. Muito bem fez o ministro Alexandre de Moraes em favor dos trabalhadores brasileiros, em favor daqueles que tanto precisam de ter os seus direitos resguardados. O ministro votou e entendeu que essa restrição impossibilita o acesso à justiça e, portanto, fere a Constituição e o acesso ao judiciário, o que não pode acontecer no Estado Democrático de Direito. E aí foi acompanhado pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Lewandowski, e aí por 6-4 venceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, agora você, trabalhador, trabalhadora, desde que tenha os benefícios da gratuidade de justiça, você não terá de pagar nada em matéria de despesas e custas processuais caso venha perder a ação, porque é um risco, né? Como eu gosto de dizer, há sempre o risco, 50% de ganhar, 50% de perder uma ação judicial. Ficou mantido apenas o artigo que prevê a aplicação de uma multa, tá, de até 2% aí do valor do pedido judicial, caso o trabalhador ou a trabalhadora falte na audiência, se ausente da audiência. O que eu acho justo, né? Movimenta toda a máquina judiciária para faltar, para se ausentar, e aí você pode me dizer, mas e se o trabalhador tiver um bom motivo para faltar? Ele terá 15 dias para justificar a sua ausência. Bom, né? Excelente notícia.
Parabéns, STF, parabéns, ministro Alexandre de Moraes. É isso que se espera da justiça, do judiciário, né? Que ele faça justiça, proteja a Constituição, proteja os direitos constitucionais e faça valer os direitos constitucionais na vida do povo, tão sofrido povo brasileiro. Agora, né, num tempo que a gente tanto precisa, desemprego aumentando, inflação lá em cima, tudo caro. Já pensou? Nada mais justo do que garantir aos trabalhadores, aos cidadãos brasileiros, o acesso à justiça. Perfeito? Excelente notícia. Estou muito empolgado, gente, porque tem muita gente que deixou de processar, de fazer valer os seus direitos por causa dessa maldade da reforma trabalhista. Bom, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, faço questão de te responder. Você também pode entrar em contato comigo lá no Instagram, @ADVWillCarvalho. Tenho conversado com muitos de vocês lá, posto bastante conteúdo sobre direitos. Me segue lá, vai valer a pena, manda um direct para mim, precisar de algum caso específico, mas vale a minha recomendação de sempre. Consulte um advogado da sua confiança sempre, mas tem que ser um advogado ou uma advogada da sua confiança, hein? Bom, se eu te ajudei com esse vídeo, se trouxe essa notícia boa, se você curtiu, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nada do que eu publico por aqui e ative todas as notificações, assim o YouTube te entrega todos os vídeos que eu posto por aqui sobre os seus direitos, porque afinal de contas, aqui eu trato dos seus direitos. Eu vou deixar aqui na tela 2 links com vídeos sobre os seus direitos, assista-os, vai valer a pena, afinal, quanto mais informado, quanto mais sabendo dos seus direitos, mais protegido e um melhor cidadão, uma melhor cidadã você é, não é? Pois é para isso que eu estou aqui nesse canal. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Até mais!